Boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje recebemos um autor que diz que não escreve por vaidade, mas por necessidade de existir. Natural de Pontes e Lacerda, ele traz na bagagem a força do interior de Mato Grosso com a precisão do direito para a sensibilidade poética. Com 4 livros lançados e olhar atento a essas narrativas extraordinárias, vamos conhecer hoje a trajetória e a escrita de Bruno Zampiroli. Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo ao Cultura Livre. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, compartilhar a minha história. Hoje é uma sensação extraordinária. Eu sou muito grato por estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bruno, conta pra gente, você que começou a escrever aos 10 anos em folhas de rascunhos de biblioteca, em que momento aquele menino lá de 10 anos percebeu que a escrita não era só um passatempo, mas era a sua maneira de existir nesse mundo? Ai, com certeza. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Quando eu comecei a escrever, começava a escrever como se fosse um diário, como se fosse o meu desabafo do dia. E quando eu percebi que eu não estava ali apenas escrevendo, eu estava transformando a minha dor em arte. Eu acho que a cultura ela faz muito isso com a gente, ela mexe com o nosso coração, sabe? Então, quando eu percebi que escrevendo eu conseguia, além de desabafar os meus sentimentos, transformar aquilo em poesia, eu comecei a falar, cara, e se eu escrever mais? Só que eu tinha muito receio de fazer isso e compartilhar com o mundo. Só que isso foi desbravando com o tempo, sabe? Mas eu comecei a escrever porque foi uma questão de necessidade, uma necessidade poética. A poesia me chamou. E a gente leu que a Sociedade dos Poetas Mortos foi um divisor de águas para você. Como essa estética da liberdade poética choca e une o seu dia a dia enquanto estudante de direito, quanto poeta, quanto escritor? Perfeito, essa pergunta também é ótima, porque esse filme marcou a minha vida. Quando eu assisti, eu não me identificava como poeta. Eu pensava que eu apenas era um escritor de livros. Porque, para mim, a poesia, ela tinha que ser bonita, ela tinha que ser atemporal. Eu tinha uma perspectiva muito errônea do que é ser poeta. E como que eu desbravei isso no meu coração? Foi através do filme, né, da Sociedade dos Poetas Mortos, que eu comecei a me identificar como escritor, poeta e comunicador. Porque eu peguei no meu coração ali, fazendo direito, desbravando tantas aventuras poéticas, que foi conhecendo a mim mesmo, sabe? Foi um processo de autodescoberta. E conta pra gente, quando que você lançou o seu primeiro livro e o que te fez, o que te movimentou para esse lançamento? Ai, perfeito, eu estou até com ele aqui. O meu primeiro livro se chama Em Outro Plano. Ele foi lançado quando eu tinha 18 anos, em 2023. Por que que eu comecei a escrever esse livro? Foi na época que eu estava apaixonado. Sabe aquela paixão do ensino médio, que todo mundo já teve? E aquilo lá estava consumindo o meu coração. Só que, assim como todo romance de ensino médio tende a não durar, o meu não foi diferente. Então, foi quando eu comecei a escrever o livro, eu fiz uma autoficção. Então, eu misturei traços da minha realidade com a ficção de um livro, né? Já misturando um pouquinho ali da poesia. E foi quando eu comecei a escrever ele que eu percebi, cara, e se eu publicar? Foi ali com uma amiga minha que ela também trabalha na área, ela começou a me incentivar e eu falei, vou publicar um livro. E nisso veio muitos desafios, mas eu fiquei muito feliz por ter essa conquista, né, do meu primeiro livro ser lançado quando eu era tão jovem. E de lá para cá você já está no 4º livro, que é o Narrativa Sem Limites, que é o livro que a gente te conheceu, né? Que eu te conheci. E esse livro você reúne 100 poesias. Como que foi escrever essas poesias e fazer uma coletânea, né, para juntá-las? Ai, com certeza. Narrativa Sem Limites, ela tem o meu coração. Como que foi esse processo de escrita? Eu também tenho um site chamado zampiroli.blog. E lá eu criei esse site porque eu queria publicar poesias avulsas, sem compromisso, sabe? Colocar ali de vez em quando uma poesia sobre o amor,
o outro é sobre a amizade, sabe? O outro é sobre o desamor por si mesmo. O outro sobre algo que as pessoas querem, eu quero falar uma declaração para o meu amor. Então eu vou lá e vou entrar no site do Bruno e vou ver qual poesia se encaixa para o meu amor. E foi nisso que eu falei, e se eu já juntar tudo isso que eu tenho, colocar em um livro e publicar as minhas 100 primeiras poesias? E foi o que eu fiz com Narrativa Sem Limites. E quando eu juntei tudo, eu vi que todas as poesias se conectavam. Sabe quando foi algo, parece que o universo sussurra no seu ouvido? Além de uma estratégia de marketing, né, de mais pessoas conhecerem a minha obra, eu também fiz isso porque foi uma necessidade do meu coração. Muito bom. E você fala que em uma das suas obras, que eu acho que é a primeira obra, o público ficou super curioso no Liam e Jake, né? Como que é para você transformar a sua própria vida em ficção, né? Onde termina o Bruno e começa o personagem? A gente estava até falando disso nos bastidores, né? Ai, com certeza. É uma dúvida que todo mundo tem. E a minha carreira começou assim, com essa dúvida. Quem que é Liam e quem que é Jake? E acho que esse segredo eu carrego para o túmulo. Mas foi o que muita gente ficou curiosa. E eu usei isso ao meu favor, sabe? Quando as pessoas perguntavam, Bruno, Jake é real? Eu, é, verdade. Mas quem que ele é? Não sei, talvez eu conte. E foi usando essa estratégia de marketing que o meu livro, ele se tornou ali um best-seller. Então, foi ali nessa trajetória, ali dessa curiosidade das pessoas, sabe? E o Jake da vida real, ele não é aquele amor que é no meu livro. Por isso que é tão irônico, porque eu transformei algo que estava fadado ao fracasso em uma história boa, onde as pessoas podem ler, se emocionar e se identificar. E com representatividade também. É LGBT, né? Então, assim, muita gente lê aquilo, fala, Bruno, parece que você escreveu a minha vida. Eu falei, não, não foi a sua, foi a minha. Mas a gente pode ver que as histórias de amor, elas parece que tem um encontro, né? Se eu contar uma história de amor minha, o Butaca que está ali contar a história de amor dele, ou você, em algum momento as coisas se cruzam ali, né? E isso é muito interessante. E o mais interessante ainda é que seus livros chegaram a mais de 100 países através da distribuição digital. Como que é para um autor independente de Mato Grosso saber que a sua voz está ocupando lugares tão distantes? Então, isso é um assunto muito delicado. Porque quando eu comecei, eu não comecei com 100 países. Eu comecei no escuro. Sabe quando você não sabe por onde começar? Então, eu ia ser um escritor tradicional. Um escritor tradicional é quando ele publica como uma editora tradicional ali. Então, ela geralmente já pega boa parte dos lucros, né? E era muito caro. E não estava dentro dos meus planos ali gastar tanto, porque quando você investe num livro, é um investimento no escuro, né? Você não sabe se vai fazer sucesso ou não. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a escrita independente, eu entendi. Daí eu tive o meu primeiro contrato com a Amazon, que é uma empresa excelente para escritores iniciantes. Ela apoia muito as pessoas e também eu conheci a clube de autores, né? E para mim, uma pessoa tão jovem já ter um destaque, né? E uma venda em diferentes países é uma conquista pessoal muito grande, porque eu fui um escritor que escrevia em folhas de rascunho, que tinha vergonha de falar sobre os meus sentimentos para as pessoas. E hoje eu vejo as pessoas me encontram e falam, Bruno, aquela sua poesia mudou minha vida. Bruno, isso aqui, meu Deus, eu declarei para a pessoa quando eu ia pedir ela em casamento. Bruno, isso daqui, no meu período de depressão, me ajudou. Eu acho que esse é meu papel como escritor. Não é sobre os números, não é a quantidade de países, é o meu poder, a minha voz, essa conquista de finalmente ser ouvido, ser visto e lembrado. Você tem uma frase, né, que você fala que é o amor vencerá o ódio, né? Diante de tudo que você escreve, qual é o papel da poesia nesse processo de cura e resistência, que é exatamente isso que a gente está falando agora? Essa frase é ótima. Eu até tatuei o significado dela, que é o meu tsunami, que também está presente no meu primeiro livro. O amor vencerá o ódio, porque é uma luta contra o preconceito, uma luta contra diversos estigmas que a sociedade trava, muitas vezes, jovens artistas, né? Então, o amor vencerá o ódio. Esse dia eu estava passeando ali com o carro, parei no semáforo. Sabe aqueles malabaristas que param no sinal? Cara, eu acho ele tão talentoso.
E eu vejo que tem tantas pessoas, assim como eu, assim como ele, que não tem visibilidade. E eu sempre falo, nem sempre os melhores artistas estão em cima de um palco, mas deveriam, porque existe muita arte através do mundo. E eu carrego esse significado porque eu sei que eu vou vencer o ódio, né? Eu já comecei vencendo ele publicando o meu primeiro livro. Por quê? No meu primeiro livro, eu tive uma barra. As pessoas queriam censurar a imagem do livro, né? Porque se tratava ali de um assunto que são um livro LGBT, que são dois rapazes se beijando. Falava, seu livro é ótimo, mas a gente vai precisar mudar a capa, vamos precisar mudar um pouco o rumo da história. Você já pensou sobre escrever sobre casais hétero? Então, por isso o amor vencerá o ódio, porque existe muito ódio. E eu falei, eu prefiro ter menos visibilidade, prefiro começar do zero, do que perder os meus princípios. Então, por isso que eu carrego essa frase comigo. Muito bom. Bruno, foi um prazer ter você aqui, conversar sobre o seu trabalho. Parabéns. Com certeza a gente vai ter prateleiras aí de livros seus que você com certeza não vai parar de escrever. É isso que a gente deseja. E o Cultura Livre está de portas abertas aí para recebê-lo, para a gente falar dos seus futuros trabalhos. Ai, com certeza. Eu que agradeço a presença. Foi ótimo estar aqui hoje. Obrigada. E vocês aí de casa, acompanhem o Bruno e também a gente do Cultura Livre. Até logo. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu.